Saúdos, amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Daqui quem vos fala é o pastor Luís Guerreiro de Portugal. E hoje vamos apresentar a prova cabal de que o Deus descrito e retratado nos testemunhos de Kenzo e Robert Atsushi é o próprio diabo. Portanto, o Deus que Kenzo e Robert Atsushi servem é Satanás. O Deus de Kenzo Atsushi é um Deus mentiroso. Portanto, o Deus destes testemunhos, ele é um Deus mentiroso. O Deus de Kenzo Atsushi é um Deus mentiroso. Qual é o Deus que diz e não faz? Promete e não cumpre. Vejam as contradições dentro do próprio testemunho. Diga para os ministros do Evangelho entrarem no campo de batalha para não perder as almas. Não posso descer do céu para fazer o trabalho da igreja. Nem posso mandar os anjos ganhar almas. Reparem bem neste detalhe. O suposto Deus, do suposto testemunho, do suposto Kenzo, que não existe, Atsushi, diz aqui na sexta experiência de Kenzo Atsushi que ele nem pode mandar os anjos ganhar almas. Eu convencionei a igreja para ganhar o mundo. O meu povo tem que guerrear em favor das vidas alheias para libertar do mundo. Então, aqui fica claramente esclarecido que, segundo o que está descrito aqui neste suposto testemunho, aqui na sexta experiência, o suposto Deus falou para o suposto Kenzo que ele não pode descer do céu para fazer o trabalho da igreja. Nem posso mandar os anjos ganhar as almas. Então o trabalho da igreja é ganhar almas. Não é o trabalho dos anjos. Ele não pode mandar os anjos. Não pode. Então está limitado. Ele não pode. Isto na sexta experiência de Kenzo Atsushi. Agora vamos ver o que é que diz a sétima experiência de Kenzo Atsushi, parte 1. Portanto, sétima experiência de Kenzo Atsushi, parte 1, diz assim: o Senhor me disse que está preparando o seu exército, não de anjos. Então o exército que Deus está preparando não é de anjos, mas de missionários da última hora que vão entrar nesses lugares para derrubar as muralhas que impedem que os fiéis entrem. Então, esses lugares perigosos, como no Iraque, no Irão, no norte da Nigéria, esses lugares perigosos como os países islâmicos do norte de África e do centro de África, os países do Extremo Oriente, os países do Médio Oriente, os países budistas, os países hindus, os países islâmicos, os países em que os cristãos são perseguidos. O que é que o suposto Deus, o suposto Senhor, disse para o suposto Kenzo? O que é que ele disse? O Senhor disse que está preparando o seu exército, não de anjos, mas de missionários da última hora, que vão entrar nesses lugares para derrubar as muralhas que impedem que os fiéis entrem. Então é bem claro, na sexta experiência, Deus diz que não pode mandar os anjos ganhar as almas. Na sétima experiência diz que Deus está preparando o seu exército, mas não é de anjos. Quer dizer, para ir aos países de difícil acesso, para ir aos países onde há perseguição, severa perseguição, há perseguição aos cristãos, há prisões, há torturas e há mortes, quem vai entrar lá não vai ser os anjos, não de anjos, mas vai ser os missionários, vai ser homens. Vão entrar nesses lugares para derrubar as muralhas que impedem que os fiéis entrem. É bem claro. Isto na sétima experiência de Kenzo Atsushi. E depois, na oitava experiência, dá-se uma grave contradição. Há um diálogo entre um varão, que é um anjo, e Kenzo Atsushi. Portanto, há aqui um diálogo. O homem respondeu: disseste bem, eu sou um anjo, bom discernimento. Isto aqui é aquele varão, que é um anjo, que é supostamente um anjo, está falando para Kenzo, o suposto Kenzo. Já vimos que não existe Kenzo, é tudo mentira. Disseste bem, eu sou um anjo, bom discernimento, fui enviado por Deus para lhe ajudar pelo perigo que é essa missão. Essa é a missão mais perigosa. Não existe nenhum homem capacitado para lhe acompanhar. Através da minha santidade descobriste que eu sou santo.
Então reparem aqui, na sexta experiência, Deus fala, nem posso mandar os anjos ganhar almas. Não pode, mas convencionei a igreja para ganhar o mundo. Aleluia, isto na sexta. Na sétima diz que Deus está preparando o seu exército. Não de anjos, mas de missionários de última hora que vão entrar nesses lugares difíceis, como por exemplo na Síria. E agora na oitava experiência, o varão disse, disseste bem, eu sou um anjo, fui enviado por Deus para lhe ajudar, pelo perigo que é esta missão. Uma grave... Então que Deus é esse mentiroso? Que Deus é esse mentiroso, irmão? Que Deus é esse que diz que não pode, está limitado, não pode mesmo mandar os anjos para ganhar as almas, mas depois, e que também, mesmo nos lugares mais difíceis, está preparando o exército, mas não é dos anjos, mas de missionários. Mas agora, na oitava experiência, já enviou anjos, que Deus é este que promete e não faz. Que Deus é este que diz e não faz e promete e não cumpre. Ricantalamasteria andalabaia. Oh, glória a Deus. Vejam a contradição na oitava experiência. Na sexta e na sétima há uma concordância. Aleluia. E há uma impossibilidade. Deus não pode. Ele está limitado. Se não pode, não pode. Deus, o suposto Deus aqui do testemunho podia dizer, eu não quero mandar os anjos. Se ele não quisesse, ele podia mudar de opinião. Mas aqui diz que ele não pode. Ele não pode, mas depois na oitava experiência já pode. Ricantalamaia. Aramashéria. Irmãos, aleluia. O Deus retratado nos testemunhos de Kenzie e Robert Atsushi é um Deus mentiroso. O Deus retratado nos testemunhos de Kenzie e Robert Atsushi é o próprio diabo. É o próprio Satanás. Então Satanás é o Deus dos testemunhos de Kenzie e Robert Atsushi. Amém? Satanás é o Deus dos testemunhos de Kenzie e Robert Atsushi. Agora vamos aqui à resposta bíblica. Vai ser curta e grossa. Aqui para a resposta bíblica à contradição deste testemunho. Então já vimos a pergunta. Que Deus é este que diz e não faz, promete e não cumpre? É a pergunta. Olha aí a resposta. Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Então Deus é fiel naquilo que Ele promete. Ele promete e cumpre. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria. Ele disse que nem posso enviar os anjos. Não pode. Então como é que ele diria e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, aleluia, o Deus retratado nestes testemunhos é o próprio Satanás. O Deus dos testemunhos de Kenzie e Robert Atsushi é o Satanás. Tito capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos séculos dos séculos. Quem seguir esse... Deus não pode mentir. Quem seguir esse Deus descrito nos testemunhos de Kenzo Atsushi e do Robert Atsushi segue o próprio diabo. Segue o próprio Satanás, que é o pai da mentira. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Apocalipse 22,15. Mas de fora ficarão os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e cometa mentira. Se tu amas este testemunho, és seguidor deste testemunho, és seguidor do Kenzo, o Kenzo não existe, ou segues o demónio. Porque o Kenzo não existe, então é um demónio. Uma coisa fictícia, um personagem fictício, é um capeta, é um diabo, é um demónio. Então se tu seguires este testemunho, tu estás seguindo o próprio diabo. Que este testemunho é inspirado no próprio Satanás. O Deus deste testemunho é o Satanás e tu vais ficar de fora. Tu amas a mentira. Se tu amas o testemunho, tu não vais ser salvo. Amém? Fica aqui a mensagem, te arrepende. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagadas as vossas transgressões e venha sobre vós os tempos do refrigério. Assim disse Pedro e assim digo eu. Assim disse o apóstolo Pedro e assim diz este vosso conservo. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagadas as vossas transgressões e venham sobre vós os tempos de refrigério. O Deus retratado nos testemunhos de Kenzie e Robert Atsushi é Satanás. O Deus retratado é o próprio Satanás. O Deus verdadeiro não diz e não faz, não promete e depois não cumpre. Mas o falso Deus, o Deus deste século, que cegou o entendimento aos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da verdade do Evangelho que há em Cristo, esse aí é o Satanás. Esse é o Deus que estão seguindo
Todo aquele que acredita em Kenzo está seguindo o diabo. Está seguindo o Satanás. E tem que se converter para não ir para o inferno. Aqui fica a mensagem. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.